Você já foi numa rezadeira? As pessoas assim, mais da minha idade, conheceram bem essa história. As pessoas do interior ainda conhecem essa história. É aquela senhora que normalmente tem muitas imagens dentro de casa, muito mística, e que reza você de diversas situações. Não me lembro da minha juventude, da espinhela caída, de mal olhado e coisas dessa natureza. Você já ouviu falar nisso? Pois então. Então você se inscreve logo no canal para não esquecer, porque muitas vezes as pessoas assistem o vídeo e não se inscrevem. Deixa o seu like, deixa o seu sininho ativado e compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Depois da vinheta nós continuamos. Então, o que acontece? Nós temos um aspecto que trabalha dentro da nossa vida que está muito relacionado à nossa cultura. O povo brasileiro ele tem uma característica de misturar culturas, de misturar visões, de fazer um mix de situações que gera sincretismos, às vezes, bem complexos. Então, o indivíduo pode se dizer cristão, católico, mas ele, de repente, num dia vai num centro de umbanda, de repente visita um templo protestante, enfim. E pessoas que manifestam-se de determinadas maneiras e frequentam umas às outras e consideram isso natural, não é? Do ponto de vista mais prático, mais pragmático, a gente diria, olha, se você é adepto de uma determinada fé, de uma determinada crença e tudo mais, você deve segui-la fielmente dentro daqueles preceitos. Mas as rezas, a meditação, que é uma evolução desse processo, mas principalmente as rezas, as crenças, elas vão trabalhar numa área do seu organismo que é a área do psiquismo. Nós já falamos sobre isso. Se nós tivermos uma conexão entre o físico e o espiritual, nós temos a possibilidade do adoecimento múltiplo. Porém, quando você tem apenas o adoecimento físico e você utiliza-se de recursos, por exemplo, a gente pensa num mantra, quando a gente fala em mantra, a gente pensa num mantra como um negócio muito complicado lá dos hindus. Você tem que ficar assim com os dois dedinhos falando Om. Não, mantra é uma coisa que você põe dentro do seu pensamento e que ele vem, às vezes voluntária, você vai buscá-lo, e às vezes involuntária. Ou seja, todas as grandes propagandas, elas se utilizam de jingles, né? Que na verdade são mantras. E quando você escuta aquele jingle de determinada companhia, você associa aquele som ao nome da companhia. A mesma coisa acontece quando você utiliza, por exemplo, vou sair do universo hindu. Quando você reza uma Ave Maria ou um Pai Nosso e o repete no rosário, o que você está fazendo? Você está repetindo 50 vezes a mesma oração da Ave Maria. Isso é um mantra. Isso é um mantra que, para as pessoas que têm esse nível de crença e capacitação, ela tem um efeito positivo dentro de você, reforçando a sua fé, reforçando a sua força e tudo mais. Para as pessoas
que não têm esse tipo de ligação podem trabalhar com, aí eu vou falar numa evolução, né? Com a meditação. E a meditação muitas vezes é confundida com tomar posições, com esvaziar a cabeça, o pensamento. Você não pode pensar em nada. E na verdade não. Na verdade a meditação é você se acomodar num determinado local, você ficar neste local confortável e não desviar a sua atenção de um determinado foco. Tem muitas pessoas, por exemplo, que utilizam-se de um objeto para fixar, de uma vela acesa para ser elemento de fixação do olhar e tentar não desviar. É muito frequente, é muito comum quando você pega a meditação como início de terapia e você não está acostumado a acalmar a mente. O que é muito frequente é que você recebe uma avalanche enorme de pensamentos. Quanto mais você tenta acalmar a mente, mais você recebe essas avalanches. Um dos grandes problemas de utilizar a meditação como um recurso de bem-estar físico é as pessoas tentam bloquear o pensamento, tentam brigar com o pensamento. Não faça isso. Você deixa o pensamento fluir, e comece a focar, por exemplo, na sua respiração. Inspire profundamente, prenda a respiração por alguns segundos, expire e comece a percorrer, e aí nós já estamos falando de uma variação da meditação tradicional para o que hoje se chama de mindfulness, é muito bonito, mas quer dizer atenção plena. E você, com esta respiração, você vai observando, vai descrevendo mentalmente o seu corpo, suas partes, os seus sentimentos, como você está se sentindo, o que você quer, da cabeça aos pés, dos pés voltando à cabeça, prestando atenção em cada detalhe que você está chamando atenção e acompanhado de uma respiração controlada. Você está com atenção plena naquele momento. Tanto a reza, quanto a meditação, com qualquer outro recurso que você utilize, vai fazer com que o seu organismo reaja com a produção de substâncias e enzimas que lhe favorecem. Por isso é muito importante. Então não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, de compartilhar esse nosso conteúdo e deixar o seu gostei aí, o seu like, porque para nós é muito importante. Quanto mais pessoas forem atingidas por esse conteúdo, mais o YouTube vai espalhar, vai entregar para mais pessoas. Isso é importante.